Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar então o nosso programa de elétrica aqui. Na aula passada nós começamos a falar sobre campo elétrico, né? Falamos que ele é uma propriedade do espaço, que ele depende apenas de uma carga chamada carga geradora, né? Lembra que tem duas fórmulas, uma para calcular o campo elétrico de uma carga pontual que depende da carga geradora do quesão, e outra que é o FEC, que daí vale para qualquer tipo de campo elétrico, mas ela usa a carga de prova e a força que a carga de prova sente devido ao campo elétrico. Tudo bem? Hoje, pessoal, vamos falar de um campo elétrico muito particular e muito importante para a gente dos exercícios, que é o campo elétrico uniforme, né? O campo elétrico uniforme, pessoal, lembra que essa palavra já apareceu para a gente lá na frente de mecânica. A gente falou sobre movimento retilíneo uniforme e falou que esse uniforme tem a ver com uma coisa que é constante, uma coisa que não muda, ok? Lembrando que o campo elétrico ele é um vetor, então se ele é uniforme, significa que ele não muda nem em módulo, ou seja, nem em valor, nem em direção e também não em sentido. Então ele não muda em nenhuma dessas três características do vetor. Isso que é um vetor que é uniforme, um vetor que é constante ao longo do tempo. Galera, olha que interessante. Primeiro passo. Imagina que você tem duas chapas planas, certo? Bem longas e eletrizadas. Uma carregada positivamente e a outra carregada negativamente, certo? Claro que essas cargas, essas placas, por estarem carregadas, por terem carga, elas também produzem campo elétrico, não é verdade? Lembra que o campo elétrico, ele é uma propriedade de qualquer corpo que tenha carga, uma propriedade do espaço gerada por qualquer corpo que tenha carga. A gente sabe que o campo elétrico ele sai da carga positiva e ele entra na carga negativa, não é verdade? Então eu vou desenhar aqui linhas que saem da carga positiva e entram na carga negativa. Saem da carga positiva e entram na carga negativa. Essa aqui, galera, essas aqui são as linhas de campo geradas por esse sistema de duas placas, ok? Perceba que essas linhas, pessoal, elas têm uma direção fixa, uma direção constante. Qual que é a direção nesse caso? A direção horizontal. É uma direção que não muda. Todas as linhas vão ser horizontais. Óbvio que eu desenhei aí 5 linhas, mas existem muitas, infinitas linhas aí entre essas placas, ok? E perceba que o sentido também é constante. O sentido é para a direita em todas elas. Então, peraí, a direção é constante e o sentido é constante. Ah, professor, vai dizer que agora o módulo é constante? Isso mesmo, pessoal. O módulo do campo elétrico em todo esse entre placas aí, ele é o mesmo. Se você medir o campo elétrico nesse ponto, é o mesmo que nesse ponto, é o mesmo que nesse ponto, é o mesmo que nesse ponto. Em qualquer ponto aqui, o campo elétrico tem mesmo valor, tem mesmo módulo. Isso caracteriza um vetor constante, isso caracteriza um vetor campo elétrico constante. Um campo que é constante em módulo, que é constante em direção e é constante em sentido. Tá bom? Lembra, linhas paralelas, todas com o mesmo sentido, igualmente espaçadas. Okay? Isso é vetor campo elétrico constante, tá bom? Tudo bem, galera? Lembra que eu falei para vocês que o valor do campo tem a ver com a densidade de linhas? Quanto maior a densidade de linhas, mais intenso é o campo. Aqui, galera, nós percebemos que a densidade é uniforme. As linhas estão igualmente espaçadas. Não tem nenhuma região onde uma linha está mais próxima da outra, ok? Por isso que o valor é constante em qualquer ponto. Beleza, pessoal? Aí isso aqui, galera, pode estar tanto assim, aparecendo exercício tanto assim, certo? Com as placas na vertical, quanto assim com as placas na horizontal, certo? O que é uma regra é que as linhas de campo sempre saem do positivo e vão para o negativo, tá bom? Então são duas maneiras aí que pode aparecer em exercícios. E agora, professor, que você já explicou que é campo elétrico uniforme, o que você vai fazer? Galera, eu vou te mostrar como isso aparece em exercício, tá bom? Olha o primeiro modelo de exercício, galera. Ele vai te dar um campo elétrico uniforme, ok? E olha que interessante, olha que interessante. Se o campo elétrico é uniforme e a carga também é uniforme, se o E não muda e a carga não muda, então eu posso dizer que a força elétrica também é constante. É para pensar nisso? Porque lembra que a força elétrica é campo vezes carga de prova? A carga de prova não muda, não é verdade? A gente não tem uma carga de prova que vai diminuindo a carga ao longo do tempo, não é verdade? Então a carga de prova tem um valor constante e também o campo, nesse caso, também tem um valor constante. Se o E é um valor constante e o Q é um valor constante, então o F também é um valor constante. Peraí, força constante gera aceleração constante. Puta, agora sim, hein? Olha o link. Se a aceleração é constante porque a força é constante, então eu estou num momento de MRUV. Olha o link entre as frentes.
Lembra que lá no MRV a gente disse que o MRV é um movimento que tem aceleração constante? Nesse caso aqui, o movimento de uma carga nesse campo aqui vai ser um movimento retilíneo uniformemente variado. Então ele vai te dar uma carga, vai falar que essa carga tem uma velocidade V0 no começo, eu vou jogar uma carga aqui e ela vai ter uma velocidade inicial. Aí depois de um tempo ela vai ser acelerada, né, porque tá agindo nela uma força elétrica, né? Força gera aceleração e aceleração gera variação da velocidade. E aí eu vou ter aqui uma outra velocidade aqui que varia ao longo do tempo. Galera, olha que interessante. A força resultante aqui nesse caso é a própria força elétrica. Então eu posso dizer que E vezes Q, que é o FEC, né? Campo vezes carga de prova. E essa aqui é a carga de prova. Aqui está gerando o campo é a carga das placas, ok? E vezes Q é igual a M vezes A, que é a massa da aceleração, segundo a lei de Newton. Aí se eu jogar o M dividindo, a aceleração acaba sendo E vezes Q dividido por M. Peraí. O E é constante, o Q é constante, o M é constante, esse valor aqui é toda uma constante, então o A é um valor constante. Se o A é constante, estamos num MRV, um movimento que tem taxa de variação de velocidade constante, ok? Aí eu posso usar todas as equações do MRV, o sorvetão, o V-voat, o Torricelli, tudo que eu uso lá no MRV, eu posso usar aqui para calcular o que ele me pedir. Ele pode pedir qual, ele vai te dar as velocidades, vai te dar os valores aqui de campo, carga e massa para você calcular a aceleração, e vai te pedir qual que é a distância daqui até aqui. Você pode calcular fazendo por Torricelli, por exemplo. Se ele te der o tempo, você pode usar o sorvetão, entendeu? Você pode usar as equações que você quiser, dependendo do que você tem e o que você quer, tá bom? Olha que interessante, um outro modelo que ele te dá, pessoal. Ele fala que você tem aí uma carga, uma placa positiva, uma placa negativa, ok? Como está descrito aí. Aí tem o campo saindo da positiva e entrando na negativa. E ele te fala que essa carga está flutuando. Ele fala que, por exemplo, eu tenho uma carga em equilíbrio, uma carga em repouso. Ou então ele fala, essa carga está com velocidade constante. De alguma maneira ele vai te dar alguma informação para que você entenda que a força resultante é igual a zero. Certo? Quando ele fala carga em equilíbrio, carga em repouso, carga com velocidade constante, tudo isso significa que a força resultante é igual a zero. Força resultante igual a zero, galera, não significa que não tenha forças. Significa que as forças se cancelam, ok? Se as forças se cancelam, imagina, ó, se essa carga tem uma massa, com certeza ela tem força-peso. Força-peso sempre para baixo, não é verdade? Força-peso para baixo, e aí eu vou ter, se ela está com velocidade constante, se ela está em equilíbrio, eu não posso ter a força elétrica para baixo, concorda? Se eu tiver força elétrica para baixo, eu vou ter um movimento acelerado, vou ter duas forças para baixo, não vai ter como cancelar essas duas forças. Para que a força-peso seja cancelada, a força elétrica precisa ser obrigatoriamente para cima, ok? Então a força elétrica está para cima por quê? Porque aí esse vetor aqui, ó, cancela com esse, não tem força resultante, então não tem aceleração, aí a carga está ou em equilíbrio, ou em repouso, ou ela vai estar com velocidade constante. Tudo bem? Beleza? São maneiras de ele mostrar no exercício aí pra você que realmente o F cancela, o FE, que é a força elétrica, cancela com a força peso. E aí, galera, ó, de novo, ó, as palavras-chave, tá bom? Repouso ou velocidade constante. Se força resultante igual a zero, o FE igual a P, e aí pronto, ó, você vai resolver o exercício fazendo isso aqui, ó. E vezes Q, que é a força elétrica, é igual a M vezes G, que é igual ao peso. E aí ele vai te dar, geralmente ele vai te dar a massa, a gravidade, por exemplo, vai te dar o campo e vai te perguntar a carga, ou vai te dar a massa, a gravidade, vai te dar a carga e perguntar o campo, tá bom? Uma coisa interessante, tá bom, galera, que você precisa saber nesse problema aqui. Tá vendo aqui? A força elétrica, ela precisava ser para cá, ela precisava ser para cima, ok? Porque se ela fosse para baixo, o movimento seria acelerado para baixo, na verdade, eu teria duas forças apontando para baixo, uma não cancelaria com a outra. As forças cancelam quando eu tenho uma sentido contrário com a outra, não é verdade? Agora pensa, vamos ver o que a gente aprendeu na aula passada? A gente viu que na aula passada, quando a força elétrica e o campo elétrico têm sentidos contrários, significa que a carga de prova é negativa. Então se no exercício te perguntasse qual é o valor, qual é o sinal de Qzinho, seria que responder negativo. Por quê? Porque a força elétrica está para cima e o campo elétrico em vermelho aqui está para baixo, tá bom? Campo e carga sentidos contrários, campo e força sentidos contrários, carga negativa. Tudo bem, galera? Então esse é um outro modelo. Você vai resolver dessa maneira aqui, igualando força elétrica com peso, tá bom? Olha um terceiro modelo aqui, galera, que na verdade nem se trata de campo elétrico, tá bom? É o pêndulo eletrostático, tá bom, galera? Então é o pêndulo que você vai ter lá uma bolinha eletrizada aqui, tá bom? Você vai ter uma bolinha eletrizada. E essa bolinha vai estar sujeita à força de tração, lógico, né? Se tem fio, tem tração. Já que ela tem massa, ela vai ter peso, então ela vai ter peso também aqui. E ela vai ter, tipo, vamos supor, ela tem uma carga positiva aqui, vai ter uma outra carga positiva aqui escondida, que tá fazendo força elétrica para ela, nela, para fora aqui, entendeu? Então, imagina, carga positiva aqui, tem outra positiva aqui escondida, positivo com positivo se repele, vai ter uma força de repulsão elétrica aqui. E ele fala assim, ó, o sistema se encontra em equilíbrio, o pêndulo está em repouso, parou nessa posição aqui.
Se parou, galera, se está em repouso, significa que a aceleração é igual a zero, não é verdade? Se a aceleração é igual a zero, então significa que a força resultante é igual a zero, não é verdade? Então, se a força resultante é igual a zero, eu posso somar essas três forças, que é tração, força elétrica e peso, que a soma vetorial delas três tem que dar igual a zero, tá bom? Então, ó, se ele fala que está em repouso ou em equilíbrio, no texto está escrito assim, o pêndulo está em repouso ou o pêndulo está equilibrado, significa que força resultante é igual a zero, galera. Se força resultante igual a zero, vamos somar vetorialmente? Vamos usar a regra do polígono, método da linha poligonal. Como que faz? Lembra? Cabecinha na bundinha, cabecinha na bundinha, cabecinha na bundinha, até fechar o triângulo. No caso é um triângulo porque vai ter três forças, tá bom? Vamos lá, ó. Eu posso começar colocando a força peso, tá bom? Ó, coloquei a força peso. Agora eu vou colocar a bundinha da força elétrica na cabecinha da força peso. Vamos lá, ó. Aqui, ó, coloquei. E agora eu vou colocar a tração fechando dessa maneira o triângulo, tá vendo? Ó, fechei aqui o nosso triângulo de forças. Perceba que esse ângulo A, que é o ângulo que o pêndulo faz com a vertical, está bem aqui, ó. Esse aqui é o ângulo A, tá bom? Esse aqui é o mesmo ângulo A. Como que você vai resolver esse problema, galera? Ele pode perguntar várias coisas, mas basicamente ele vai perguntar quanto que vale as forças, tá bom? Você pode usar direto o teorema de Pitágoras, né? Perceba que a tração é a hipotenusa, o P e o F e E são os catetos, então você pode usar o teorema de Pitágoras, ou uma coisa inteligente sem saber a tração, determinar qual a relação do peso com a força elétrica, porque a tangente do ângulo A é força elétrica, cateto oposto, pelo cateto adjacente, que é a força peso, né? Lembra? Tangente é cateto oposto por cateto adjacente. Cateto oposto é o FE, cateto adjacente é a força peso. Então, você vai resolver exercício de pêndulo elétrico, galera, fazendo ou teorema de Pitágoras com as forças, tá bom? Tem que fazer o triângulo de forças, ou usando a tangente do ângulo, tá bom? Beleza? Beleza, galera? Tranquilo? Lembrando que isso aqui só vale se ele falar que o pêndulo está em repouso, tá bom? Que o pêndulo está parado lá, fixo, em equilíbrio. Beleza? Aí isso daqui é verdade, aí o triângulo fecha. Beleza? Isso aqui é verdade. Galera, vamos lá então, ó. Resumo o exercício aqui, ó. Uma carga Q igual a mais 2 milicoulombs foi abandonada em uma região em que o campo elétrico vale 50 newtons por coulomb. Se a massa da carga é 2 gramas, qual a velocidade dela após 6 segundos? Vamos lá, ó. De novo, galera, ele deu aqui então um campo elétrico uniforme, beleza. Eu posso começar calculando a aceleração, sabendo que a força elétrica é uma força... é a força resultante aqui nesse caso, né? Vai estar sujeita apenas à força elétrica. Eu posso escrever que E vezes Q é igual a M vezes A. Então o A vai ser E vezes Q dividido por M. Aí eu tenho aqui, ó, o E vale 50, o 2, a carga vale 2 milicoulombs. Eu nem vou colocar vezes 10 a menos 3, pessoal, porque a massa que está aqui no denominador também vale 2 gramas. Então eu teria que colocar 2 10 a menos 3 quilos, não é verdade? Porque tem que colocar a massa em quilos. Só que o 10 a menos 3 do mili cancela com o 10 a menos 3 lá do grama para quilo, tá bom? Então eu já coloquei 2 em cima e 2 embaixo, porque o 10 a menos 3 cancelou em cima e embaixo, beleza? E aí vai cancelar, galera, vai acabar ficando uma aceleração de 50 metros por segundo ao quadrado. Essa é a nossa aceleração. Já que a aceleração é constante, eu tenho o MR e o V. Ele me deu o tempo, aí eu vou usar VVOAT. Eu tenho a velocidade inicial, ele falou que partiu do repouso, ela foi abandonada, tá bom? Quando ela é abandonada, ela parte do repouso. Aí vai ficar que o V0 vale 0, porque saiu do repouso. Então V igual a AT. O A vale 50 e o tempo que ele falou é 6 segundos. Logo, a velocidade dessa carguinha depois de 6 segundos, sendo acelerada por esse campo elétrico, ok? Vai ser de 300 metros por segundo. Beleza, pessoal? Tranquilinho, né? Olha que interessante. Ele vai falar assim pra gente, ó, uma carga Q igual a 3 milicoulombs está flutuando em uma região de campo elétrico uniforme cujo módulo vale 100 newtons por coulomb. Se a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, qual a massa dessa carga? Galera, vamos lá, ó. A gente sabe o seguinte, ó. Se isso aqui tá flutuando, galera, ó, se isso aqui tá flutuando, essa carguinha tá parada, na verdade, ela não está acelerada nem para cima nem para baixo. Então não tem força resultante. Se a força resultante é igual a zero, tudo que aponta para baixo tem que ser igual a tudo que aponta para cima. Então a força elétrica precisa ser para cima e o peso sempre é para baixo, não é verdade? Então essa força elétrica vai cancelar com a força peso. Eu posso dizer que se a carga está flutuando, a força resultante é igual a zero, a força elétrica é igual a peso, então E vezes Q é igual a M vezes G. Se eu substituir, galera, ó, 100 vezes 3, ok? Lembra que é 3 milicoulombs, é igual a M dividido BM vezes 10. Passo 10 dividindo, o M vai ficar 30 gramas, tá bom, pessoal? Saiu em gramas porque era M, era milicoulombs, tudo bem? Deu 30
quilos vezes 10 a menos 3, mais 10 a menos 3 vai transformar o quilos em gramas, tá bom? Então M igual a 30 gramas, beleza? E essa carga aqui ainda, pessoal, essa carga pode dizer que é uma carga negativa, por quê? Porque a força e o campo têm sentidos contrários, então esse Q, na verdade, é menos 3 milicoulombs, tá bom? Beleza, pessoal? Tranquilinho? Então é só igualar a força elétrica com força-peso, esse é um outro modelo de exercício que cai bastante. E aí eu tenho um do pêndulo, tá bom? A pergunta é, qual é o valor do ângulo A se a carga está em repouso e a força elétrica tem módulo igual a 100 newtons e o peso também a 100 newtons? Galera, se ele está perguntando o ângulo, vamos usar aqui, ó, coloquei aqui o triângulo de forças, tá bom? Tá tudo em repouso, então posso montar isso aqui. Lembrando que a tangente do ângulo A, pessoal, é o cateto oposto pelo cateto adjacente, né? FE sobre P. O FE vale 100, o P vale 100, vai acabar dando que a tangente de A vale 1. Qual que é o ângulo cuja tangente vale 1? O ângulo é 45 graus. Então esse A, galera, vale 45 graus. Tudo bem, pessoal? Tranquilinho? Deu para entender a ideia de campo elétrico uniforme e as principais aplicações dele nos exercícios? Então, para a aula de hoje é isso. A gente encerra aqui o assunto de campo elétrico. Na aula que vem a gente começa a falar de agora grandezas escalares. A gente já falou de vetorial, a gente falou de força e campo, tá bom? São dois vetores aí da eletricidade. E na aula que vem a gente começa a falar sobre energia, tá bom, galera? Energia potencial elétrica. E aí chega de direção, chega de sentido, chega de usar módulo de carga, o sinal da carga vai começar a importar, tá bom? É isso por enquanto. Muito obrigado pela atenção e ótimos estudos a todos.